Boa noite, meus amigos. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2022, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com todos os amigos inscritos no canal. Agradecer a todos os novos inscritos que têm chegado a cada dia, que tem aumentado aí o número de pessoas e certamente cada pessoa que assiste e curte o nosso conteúdo tem levado os nossos vídeos e a nossa mensagem a outras pessoas. Provavelmente esse vídeo vai entrar já no dia 10, então são agora 22h50. Como vocês podem ver, eu estou no ambiente externo. Primeira vez que eu faço um vídeo assim em ambiente externo. Ao fundo aqui tem o mar. Aquelas luzes lá embaixo que vocês estão vendo são navios que vão atracar lá no Porto de Santos. Eles estão esperando para poder atracar lá no Porto de Santos e descarregar. Então a gente está de férias aqui com a família, fazia tempo que eu estava precisando dessas férias e a gente tirou uns dias aí para descansar. E eu não tenho conseguido gravar vídeos com grande frequência, né? Até por conta do nosso pequeno, tem um pequeno de 2 anos e meio que demanda muita energia, tanto da nossa parte, né, quanto da parte dele, que ele é incansável, a gente já não, a gente já cansa. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu procuro fazer vídeos e continuar no nosso firme propósito de combater o ensino da igreja de mercado. E hoje não vai ser diferente. Vou até tentar gravar outro vídeo depois sobre um outro assunto que tem sido recorrente, as perguntas, e sempre que eu tento fazer o vídeo e alguma coisa acontece, mas vou tentar aproveitar aqui hoje, que está calmo, que eu estou aqui sozinho agora, né? Para poder trazer esse outro assunto. Hoje eu queria falar sobre um tema que na realidade, lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, na verdade o apóstolo Paulo, né, na sua carta a Timóteo, ele aborda esse assunto, aborda esse tema e fala da apostasia, dos amantes de si mesmos dos últimos tempos. E o título que eu vou colocar neste vídeo é Mestre aos seus próprios olhos. Mestres aos seus próprios olhos. Por que mestres aos seus próprios olhos? Primeiramente, por entender a necessidade de se fazer esse vídeo e continuar o nosso trabalho de combater agora não mais o ensino de uma denominação ou uma instituição, que é o caso da Universal, ali oriunda de onde eu saí, mas também as igrejas de pessoas que têm saído, quando eu digo pessoas, agora eu estou falando de bispos e pastores que têm saído e montado igrejas nos mesmos moldes, nos mesmos propósitos, nas mesmas campanhas e até mesmo imitam os dias. Por quê? Porque sabem que as pessoas já estão familiarizadas com aqueles dias e com aqueles conteúdos, então eles simplesmente vão fazer um trabalho de captar essas pessoas lá e trazer agora para os seus templos. Por isso, mestre aos seus próprios olhos. Então, esses chamados, né, homens de Deus, bispos e pastores que saem desta instituição, você vai perceber que eles são amantes de si mesmo, que o convite que eles fazem são iguais à igreja mãe de onde eles saíram, né, da matriarca de onde eles saíram. Então eles seguem fazendo os mesmos trabalhos, fazendo os mesmos convites e têm trazido aquelas pessoas que de certa forma cansaram daquela placa, daquela denominação e agora vão tentar a sorte e para espiritualizar, vão tentar a fé naquela outra denominação, naquela outra instituição na qual aquele bispo que ela tinha um apreço, ela tinha um carinho, ele fundou. Vou mencionar aqui 3 bispos que saíram recentemente da Universal, 4 bispos que saíram da Universal,
que tinha um público cativo que certamente algumas pessoas seguiram eles. São eles o bispo Formigoni, bispo Antônio Moraes, bispo João Leite e bispo Romualdo Panseiro. Esse último, como todos sabem, saiu por uma situação de escândalo. Ele traiu a sua esposa. Isso foi comentado pela própria instituição universal. O próprio Romualdo falou que havia feito, e quando não mais conseguiria ter a admiração ali dentro da denominação, ele simplesmente se desligou, se autodesligou, né? Porque assim, para alguns bispos, a cúpula da Universal manda embora. No caso do Romualdo, não. Ele, pelo orgulho, né? Ele saiu e simplesmente montou uma igreja nos mesmos moldes da Universal. Até o nome da instituição é parecido. A Igreja Universal e a Igreja das Nações. E o curioso, deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque voltei. Eu fui tocar na tela porque o meu celular, quando dá 23 horas, ele fica preto e branco para economia de bateria. Então, como ficou preto e branco aqui para mim, eu achei que o vídeo poderia ficar em preto e branco. Então, só por isso eu parei aqui e estou editando, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, o bispo Romualdo, ele saiu da forma que ele saiu da instituição universal e ele simplesmente abriu uma instituição, uma igreja, intitulada de Igreja das Nações. Inclusive fica muito perto de onde eu moro, ali na região de Santo Amaro. E o que me deixa... eu não vou falar eu não fico nem impressionado mais com as coisas que eu vejo, principalmente de coisas referentes à instituição universal. Nada mais me choca na Universal. Mas o que mais me espanta, ou poderia dizer, o que mais me assusta, é que o Romualdo ele saiu por um motivo sabido por todos os pastores ativos, pastores no momento lá, e ele montou essa igreja, e pastores da Universal estão saindo de lá para ir para a igreja dele, para fazer um trabalho que ele vai dar continuidade, um trabalho semelhante ao da instituição universal. Por que eu estou mencionando ele? Porque ele, desses três que eu falei, é o mais recente. Mas os três que eu falei, mais o Romualdo, os quatro, cada um montou uma igreja do seu molde, do seu modelo. Lembrando que todas semelhantes à instituição universal. Talvez a única diferença é que eles não vão ter nessas instituições a fogueira santa. Mas o modus operandi é o mesmo. De pedido, de oferta, de desafio, de manifestação de fé, de fazer ofertas para mover a mão de Deus, para provar a fé, com uma oferta para mover a mão de Deus. Então todos esses, eles estão, de certa forma, fazendo convites às pessoas de uma forma que esse convite, chegando nessas pessoas desesperadas, elas acabam indo até lá. E essas que não conheciam a Universal chegam lá, e as que estão na Universal saindo estão indo para lá, porque acredita que lá esse suposto bispo que saiu, ele vai fazer um trabalho diferente. Ou melhor, ela acredita que talvez ela precise mudar de denominação, de instituição, para que Deus apareça na vida dela, para que Deus realize um milagre na vida dela. Então, os convites que são feitos, muitas vezes têm a ver com a necessidade dessas pessoas. Tem a ver com o problema no qual ela está passando, seja ele de cunho sentimental, seja ele na área da saúde, seja ele no abandono, no término do casamento, do relacionamento. E eles fazem um apelo, um chamado, dizendo: não, vem aqui, que aqui a sua situação vai mudar, que aqui o seu problema vai ser resolvido, que aqui vai ser diferente. Porque eles precisam vender agora a ideia
de que eles, sendo responsáveis por esses lugares ou neste lugar, a situação da pessoa vai mudar. A situação da pessoa vai ser diferente ali, o resultado vai ser diferente, tá? Então, o convite que eles fazem, muitas vezes, acaba despertando nas pessoas o desejo de conhecer, para aqueles que não conhecem e para aqueles que já conhecem, o modus operandi é simplesmente mudar o CNPJ ou o nome da instituição, achando que agora as coisas podem ser diferentes. Então, vamos lá, eu queria usar para desmistificar tudo isso que eu estou falando, para provar que esses homens são falsos profetas, são falsos pastores, e o próprio Senhor Jesus, ele nos orienta acerca destes. E ele fala o seguinte, lá no livro de Mateus, eu vou falar de Mateus, e depois eu vou falar lá, e vou lá para 2 Timóteo capítulo 4, tá? Em Mateus, no capítulo 8, no verso 21, desculpa pessoal, em Mateus, no verso 7, capítulo 7, verso 21, Jesus diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceba que esse argumento de milagres ou de vidas transformadas, principalmente vidas transformadas na questão exterior, ela é muito perigosa. Porque muitas vezes a bênção escraviza a pessoa naquele lugar, mesmo ela vendo muitos erros. Mas porque a bênção ou a suposta bênção tem chegado na vida dela e ela está tendo resultados, ela atribui aqueles resultados a Deus. E aqui Jesus está dizendo, o fato de vocês terem expulsado demônios, o fato de vocês terem curado pessoas, não quer dizer que eu aprovava essa prática, não quer dizer que eu aprovava essa situação. Mas, de certa forma, essas pessoas se deixam levar por essas migalhas, e ainda que não sejam migalhas, por essas bênçãos grandes, que são até mais perigosas, porque elas sempre vão atribuir ao crescimento dela a uma bênção de Deus. E muitas vezes essa bênção material e essa bênção grande só vai fazer com que ela se distancie cada vez mais de Deus e fique mais difícil do verdadeiro evangelho chegar na vida dela. O verdadeiro evangelho que liberta, inclusive liberta dos desejos e caprichos deste mundo, coisa que essas denominações não fazem. Elas fazem as pessoas quererem uma vida de qualidade aqui e fazem essas pessoas acreditarem que isso é possível e ainda ir para o céu. Sempre eu vou fazer uma ponderação aqui. Eu não estou dizendo que um rico não possa ser salvo. Só estou dizendo, eu não, né? Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo do buraco lá da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando essas pessoas elas são cativadas pelos milagres ou pelas bênçãos, a motivação dela de buscarem a Deus nunca vai ser saudável. Por isso que Jesus fala aqui, apartai-vos de mim porque eu jamais vos conheci. Porque a motivação delas irem a Cristo, ou melhor, delas até irem à igreja, nunca foi prestar um culto a Deus, mas sim prestar um culto a elas, aos desejos delas, e agora espiritualizando esses desejos materiais dela em Jesus. Então, eu posso orar: Senhor, em nome de Jesus, eu determino aquele carro. Senhor, em nome de Jesus, eu determino aquela casa. Senhor, em nome de Jesus, eu determino aquele emprego. Você percebe que aqui o culto não é a Deus, mas é as vontades dela? E a igreja,
ela tem culpa porque é isso que ela ensina. Você acaba espiritualizando aquilo que é errado. Então nem sempre, ou quase sempre, o milagre não é evidência de que Deus está em determinados lugares. Eu sei que Deus ele realiza milagres, eu creio no milagre, mas eu não creio nesse milagre que essas igrejas de mercado banalizaram. Se você liga hoje, por exemplo, a televisão no canal que passa os conteúdos da Igreja Mundial, você vê os bispos, os pastores e o apóstolo Valdomiro Santiago fazendo uma fila de pessoas e cada pessoa dando testemunho ali do que aconteceu naquele momento. É o paralítico que anda, é o cego que vê, é a dor que some, é o caroço que diminui ou desaparece. Então, essa banalização do milagre acaba fazendo dessas pessoas consumidores de Cristo e não servos. Percebe a diferença? Então, Cristo nesses lugares é um produto a ser consumido, que se você consumi-lo com moderação, você vai ter resultados, você vai ter milagres. Então, eles dão para você a receita do bolo, eles dão para você o passo a passo de como mover a mão de Deus. Isso é grave, porque quando nós, de fato e de verdade, conhecemos a Deus, primeiro que a gente fica até constrangido de pedir qualquer coisa a Deus, porque nós reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos que somos pecadores e quando a gente reconhece a nossa insignificância diante de Deus e reconhecemos que somos pecadores, nós ficamos até constrangidos de pedir qualquer coisa. Nós já agradecemos pelo básico que Ele coloca na nossa mesa todos os dias, pelo teto que nós temos. Porque assim, nós podemos ter um lar simples, porém nós temos um lar. Deus, Ele todos os dias, Ele nos traz esse alimento, a vestimenta. Lembra que essa passagem que eu li agora de Mateus, no capítulo 7, no verso 21, é a continuidade do Sermão da Montanha. E Jesus está falando, tem uma parte que Jesus fala: não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. O que vocês enxergam nesses lugares? Para você que está aí nessas instituições ainda, pega o que eu estou falando, avalie o que eu estou falando. E você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando, mas avalie segundo as Escrituras, dentro do seu contexto histórico, dentro das pessoas que estavam recebendo essa mensagem. Quando Jesus estava discursando ou fazendo o Sermão da Montanha, havia centenas de pessoas ouvindo, pessoas que tinham problemas de alimento, o alto imposto que Roma cobrava dos judeus. Então as pessoas tinham dificuldade financeira, tinham problemas de saúde. Lembra do coxo que foi curado na porta, lá no tanque de Betesda? Ele viveu por 38 anos naquela situação. Então vamos pensar que esse cara tivesse ouvindo, aqui eu estou parafraseando, tá, pessoal? Vamos pensar que esse cara tivesse ouvindo a mensagem de Jesus. Quando Jesus começou a falar quando Jesus discursava sobre ali as bem-aventuranças, de quem herdaria o reino dos céus. E aí quando ele percebe que Jesus não iria curá-lo, ele fala: peraí, eu vim aqui porque falaram que esse cara cura. Eu chego aqui, eu vou ficar ouvindo isso daí? Bem-aventurados que choram, os que sofrem, que têm fome e sede de justiça. Eu preciso ser curado. Aí o outro do lado falava assim: poxa, ele não sabe que eu estou sem comida, eu não tenho comida para hoje. Como que eu vou alimentar, os meus filhos? Como que eu vou... Você está entendendo? Cada um tinha uma necessidade. E Jesus vem com um discurso e fala: bem-aventurados que os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, esses herdarão, os bem-aventurados que choram, porque esses verão a Deus. Então Jesus meio que vem na contramão da necessidade deles, porque eles esperavam um rei que fosse libertá-los daquela tirania romana,
daquela influência romana, daquela perseguição, de tudo que eles viviam e passavam. Mas Jesus vem com um discurso completamente diferente. E aí eu fico imaginando algumas pessoas falando, não, eu não quero isso daí. Ele não entendeu, a gente estava esperando um rei que era o que era anunciado, que o rei viria. Eles estavam esperando um rei que fosse brigar lá, né, com Roma, que ia libertar aquele povo cativo, que aquele povo não ia precisar mais pagar impostos, que eles teriam ali as suas vidas restabelecidas, as suas necessidades atendidas. E Jesus pega e fala, olha, eu não vim para isso. E vocês estão ansiosos com isso. Por isso que ele fala, não andem ansiosos com essas coisas. Porque o vosso Pai Celestial sabe das suas necessidades e vai te dar, não vai te deixar faltar. Então, quando você chega nessas igrejas que te levam através de determinados propósitos, de determinadas campanhas, de determinados sacrifícios para que você mova a mão de Deus, aqui você está vendo que Jesus, não foi isso que Jesus instituiu. Jesus veio para instituir o reino de Deus na terra. Mas em instituir o reino de Deus na terra, ele não prometeu uma vida de facilidades, uma vida sem problemas. Pessoal, desculpa você que está sofrendo hoje, desculpa mesmo que eu vou falar, mas possa ser que essa situação que você está vivendo, você viva ela até Jesus te levar. Lógico, se você estiver com Jesus, se você estiver na presença de Deus. Pode ser que essa situação não mude nunca, pode ser que mude. Não me pergunte porque algumas pessoas vivem um sofrimento enquanto elas viverem aqui neste mundo. Não me pergunte por quê, eu não tenho resposta. Nem a Bíblia tem resposta. Então o que é mistério, vá para o céu e pergunte para Deus, Deus, por que eu sofri a minha vida inteira? Deus, por que aquela pessoa sofreu a vida inteira? Então não me pergunte por que essas coisas acontecem. Eu não tenho uma resposta para você. E mesmo que eu tivesse, eu estaria inventando. Então, você buscar facilidades ou você buscar a receita do bolo é um direito seu, mas não é o que Jesus prometeu. Então ele fala, por isso que aqui ele fala, cuidado, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, ou os milagres que você vê, ou as bênçãos que você vê, essas vidas transformadas exteriormente, elas não querem dizer que Deus esteja aprovando a postura, a conduta da pessoa, nem da pessoa e tampouco da instituição. Então tome muito cuidado. Aí, aqui eu li no capítulo 7 de Mateus, no verso 21, só para você voltar lá e ver todo o sermão ali de Jesus, ali no Monte das Bem-aventuranças. Aí eu vou lá para 2 Timóteo, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz o seguinte, eu vou ler, pessoal, porque assim, ó, aqui não é um culto, tá? Aqui não é uma pregação. Eu procuro fazer vídeos para fazer com que você vá buscar a verdade na Bíblia, na palavra de Deus. Então aqui não é a verdade do Leandro, tá? Que fique bem claro. Então eu espero que você busque o conhecimento e esse relacionamento e esse estreitamento com Deus. Então o que eu vou falar aqui é para você ir buscar e ver se confere com o que eu estou falando. O sentido, a mensagem do que eu estou tentando passar, do que eu estou tentando levar. E aí você vai seguir isso ou não, é um direito seu. E aqui para mim fazer o vídeo é falar do reino de Deus e da verdade do Evangelho. Da verdade do Evangelho que me libertou. Veja só, no capítulo 3, o que Paulo está falando. Veja só. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Eu vou pegar essa palavra aqui, esse trechozinho aqui, que diz o seguinte, ó. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos, quando ele foi morto, ressuscitou, e quando ele vai ascender aos céus, ele fala para os seus discípulos no momento o seguinte: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Isso não era novo. Isso não era novo. Os discípulos sabiam disso. O primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a nós, como a mim mesmo. Então eu amo a Deus, e eu amando a Deus, eu consequentemente amo o meu próximo. Se eu não amo a Deus, dificilmente eu vou amar o meu próximo. Mas por que isso não é? Por que isso era diferente agora, Jesus falando para eles? Porque agora eles tinham um modelo prático de como deveria se comportar. Como que era amar? O amar era estar em missão, era fazer, era negar-se. E Jesus mostrou isso. Jesus, sendo Deus, ele abdicou dessa majestade por um período para servir a esses homens, aos seus discípulos. E agora, Jesus está dizendo para eles o seguinte: então vocês têm um modelo. Vocês não podem mais dizer que não sabia. Jesus mostrou, Jesus lavou os pés deles. Jesus os serviu. Então Jesus agora estava mostrando como era, como deveria ser. E aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Como é que eu posso exemplificar isso? Você já viu o trabalho que a Instituição Universal faz através dos seus evangelistas nas comunidades? Esses evangelistas vão até determinadas comunidades, determinados bairros. Eles levam cesta básica. Muitas vezes eles tiram foto para divulgar isso na instituição e muitas vezes a instituição utiliza essas fotos para divulgar o trabalho social que ela faz. Eu não estou aqui negando o trabalho social, mas um trabalho social voltado para o comercial e não um trabalho voltado para o espiritual. Aí você pode falar assim, não, mas espera aí, eles levam as pessoas para a igreja. Antes não precisasse levar, desse só a cesta básica. Por que eu estou te falando isso? Porque eu vou exemplificar isso daqui na prática. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quando essas pessoas vão ao faminto, quando eu vou à rua levar um prato de comida, eu estou atendendo a necessidade da pessoa de momento. Eu estou dando um prato de comida, eu estou saciando a fome dela. Como essa piedade é falsa, por isso que o apóstolo Paulo está falando. E como isso aqui é falso, como a Universal ela é falsa, primeiro que eles não conhecem o amor, mas vamos lá. Como o amor é falso, eles simplesmente vão lá, dão um prato de comida para a pessoa, levam uma palavra para a pessoa, convidam a instituição ali no domingo ou no dia da semana que seja. E quando essa pessoa que levou essa palavra vira as costas e vai para sua casa, ela simplesmente esquece a dor daquele faminto. Porque ela acredita que aquele prato de comida resolveu, já levou uma palavra. Quando você é piedoso de verdade, e aí agora pelo padrão do reino de Deus, não padrão de instituição nenhuma, que você leva o prato de comida para essa pessoa, você sente a dor dele e você vai com essa pessoa até ela não precisar mais de um prato de comida. Você vai colocar ou vai tentar ajudar essa pessoa a colocar ela num caminho.
no qual ela não dependa mais de ninguém. Só que quando você faz isso, você absorve o problema dessa pessoa, esse problema não é mais só da pessoa, ele passa a ser seu. Você sente a dor dela, coisa que a instituição universal e nenhum evangelista e nenhum pastor sente, porque a dor dele é só no momento. Porque se eles sentissem a dor do próximo, e aqui falando do trabalho de evangelização do bispo e do pastor, ele sentiria vergonha em andar, por exemplo, num carro de 100, 150, 200 mil reais. Ele sentiria vergonha de andar com seguranças em carros blindados. Ele sentiria vergonha em morar em apartamentos que custam milhões. Só para você entender, a Universal, eu trabalho com venda, eu sou corretor de imóvel. Há uns anos atrás, eu cheguei a atender pastores da Universal. Na João Dias tem um departamento de uma pessoa que cuida da locação dos apartamentos. Eles alugam apartamentos caríssimos. Então, assim, eles pegam os pastores que são casados, que cuidam de igreja, eles pagam um aluguel para esse pastor. Mas se é bispo, ou se é bom arrecadador, você pode ter certeza que ele não vai morar em apartamento barato, não. Ele vai morar em apartamento bom e caro. Se essa piedade que eles transmitem em cima dos seus púlpitos fosse verdadeira, eles não aceitariam isso. Então isso é falso, esse amor é falso. Essa piedade que eles transmitem é falsa. Então agora eu estou dando um exemplo do que é isso aqui. Então, essa falsa aparência de piedade, ela é ensinada, ou de certa forma, não diretamente, mas indiretamente, para os seus membros. Por isso que, quando você muitas vezes vai conversar com alguém da Universal, e se você é de uma outra denominação, você nem gosta de conversar sobre. Porque se você for falar para uma pessoa da Universal que você está com dor de cabeça, ou que você está com um problema em casa, ou que está passando por alguma dificuldade, eles logo vão falar para você usar a fé, como se você não usasse a fé. Só que a fé que eles utilizam, a chamada fé inteligente, é uma fé burra, não é uma fé bíblica. Porque a fé bíblica não é esperar só coisa ruim, mas é confiar que Deus vai cuidar. Então, a fé inteligente não é aquela fé que determina, não é aquela fé que exige, mas é aquela fé que confia que Deus, porque Ele prometeu, e Jesus falou, não andem ansiosos por coisa nenhuma, porque o vosso Pai Celestial vai cuidar de vocês, é você confiar que Deus vai cuidar. Então, depois você olha o livro de 2 Timóteo, para você ver essa exortação. Então lá Jesus falou, o fato de você expulsar, de você ter usado o meu nome, não faz você meu discípulo, não faz de você meu servo. Você o fazia, eu estou parafraseando, tá, pessoal? Isso aqui não está na Bíblia. O que você fazia... Parou de gravar e começou de novo. O que você fazia porque você tinha benefícios disso. A palavra que você levava, as curas que você fazia, não era para mim, era para você, era para o seu benefício. É para você manter o seu padrão de vida, para você manter os seus ganhos. Então, não era em função do reino, era em função de você. E a sua piedade é falsa, porque você não sentia a dor de ninguém. Pelo contrário, quando acabava a reunião, o culto, você ia para sua casa viver sua vida da melhor maneira possível, pensando no próximo culto ou reunião, que campanha você iria fazer para tirar mais das pessoas. Então, a Universal, o pastor, o bispo, ele é medido pela quantidade que é arrecadado. Então, eles falam de milagres, ou eles colocam bênçãos de milagres, mas por que eles não param de pedir? Porque não é a verdade, não é fazer o bem. A verdade é trazer benefício para a instituição. Trazer o quê? Benefício, que é dinheiro, e a instituição ela vai se perpetuando em poderes, seja político, midiático, e seja no poder de compra de coisas, de imóveis, de bens, de investimento em empresas. Hoje a Universal ela tem
emissora de rádio, televisão, ela tem time de futebol, ela tem banco, ela tem hospital, ela tem gráficas, ela tem uma série de empresas que em nada agrega ao reino de Deus. Mas as pessoas acreditam que eles, espiritualizando tudo, que é uma obra de Deus. Então, no capítulo 3 eu li isso aqui, sobre a questão da aparência de piedade, e eu tentei mais ou menos aqui exemplificar para você porque que eles não devem ser considerados, ou seja, o amor deles, que não existe, é falso, é pirata, não tem a ver com o reino de Deus. E aí veja só, no capítulo 4, ainda, o que o apóstolo Paulo fala? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra instes a tempo, fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quando eu falei lá no início do vídeo, mestre aos seus próprios olhos, é justamente isso. As pessoas vão procurar ouvir aquilo que convém a elas, ainda que superficialmente esses mestres falem do pecado e superficialmente até mencione Jesus nos seus cultos ou nas suas reuniões ou nos seus encontros. Jesus aqui é pano de fundo para dar legalidade ao pedido das pessoas. Então Jesus, imagine essa tela preta aqui atrás, é o céu, tá, pessoal? Imagine isso aqui como pano de fundo e Jesus está aqui atrás. Então, se eu estou mostrando Jesus, agora você pode pedir o que você quiser. Então, se você obedeceu, se você cumpriu com o seu voto, se você cumpriu com o seu propósito, se você fez as 7 sextas-feiras, as 7 terças-feiras, se você veio aos 16 domingos, se você devolveu o seu dízimo, se você fez isso, fez aquilo outro, agora pede o que você quiser. Então essas pessoas vão procurar ouvir isso, porque a verdade faz com que elas tenham que se esvaziar de si. Agora, as fábulas, os contos, você sabe o que é uma fábula? Se você não sabe o que é uma fábula, pesquisa, joga no Google. É muito bom ouvir os contos do passado, é muito bom ouvir essas fábulas, principalmente porque leva a gente para um mundo não real. E essas pessoas que procuram esses templos, essas igrejas, eles procuram essas distrações, porque eles querem resolver os seus problemas rapidamente. Rapidamente. Então, tudo que é proposto para eles, em nome de Jesus, que vai acontecer, eles vão fazer. Então, se você tem que ir vestido de branco na terça-feira, se você tem que dar um nó na camisa na sexta-feira, se você tem que deixar um pedaço de pão debaixo da sua cama, se você tem que tomar banho com a água do descarrego, se você tem que tomar um banho com a arruda, se você tem que levar o sangue do cordeiro para ungir os umbrais das portas, se você tem que derramar o azeite, se você tem que derramar o sal, se você tem que passar pelo vale de sal, Então, olha só, tudo isso é fábula. Tudo isso são histórias. São histórias para fazer com que as pessoas façam aquilo que eles querem que elas façam. Ou seja, ela vai manifestar essa fé, que elas aprendem que é inteligente, para que Deus opere e faça milagre na vida delas. Então, essas pessoas, elas não são inocentes. Assim como os bispos e pastores que saem e fundaram as suas igrejas também não são. Eles são ávidos pelo poder, eles são ávidos pela ganância, pela vaidade. Eles não querem se subordinar ou se sujeitar à autoridade. Pessoal, vou ser muito sincero para vocês. Quando uma pessoa cai em pecado, principalmente quando um bispo
quando um pastor, seja ele de qual denominação for, se realmente ele fosse homem e homem de Deus, ele é até passível de erro, ele pode até errar, ele até pode cair nesse pecado, se ele não vigiar. Porque o próprio Senhor Jesus nos manda tomar cuidado. Então, se ele não vigiar, ele pode ser tentado e ele pode cair em tentação. Uma vez que ele caiu em tentação, ele não é mais apto a administrar e a ensinar. Ele pode até fazer como eu estou fazendo aqui. Ele não carrega mais o título. O pastor deve ser irrepreensível. Marido de uma só esposa. Então, se eu não me engano, está em 1 Timóteo, como deve ser o pastor. Então, essa pessoa que foi pega num pecado como esse, ela deveria ser humilde a ponto de falar: eu não posso mais levar essa mensagem. Não como pastor, não como bispo, mas agora como um evangelista. Mas o que eles fazem? Eles montam igrejas, eles arrebanham pessoas, eles continuam a enganar pessoas com as suas histórias, vendendo a Cristo, negando a graça suficiente de Jesus que nos salva, que nos livra do pecado e da morte. Eles negam a Cristo constantemente quando ele leva as pessoas a sacrifícios que só vão afastar as pessoas de Deus. Pelo contrário, as tornam malditas, porque as pessoas acham que os seus sacrifícios serão suficientes para alcançar algum benefício de Deus. Então, pessoal, eu fico muito triste com isso. Por isso, eu venho fazendo os vídeos, por isso eu faço os vídeos, por isso eu tanto prazer de trazer essa palavra. Mas, como eu falei, aqui é a minha visão do que eu tenho aprendido, dos meus momentos de devocionais, do momento que eu tenho com a palavra de Deus, oração, uma mensagem na igreja no qual hoje eu faço parte, no qual eu sou membro. Então, que cada um de você avalie esses supostos homens de Deus à luz das Escrituras, para que você não seja enganado. Existem igrejas sérias, pessoal, que fazem um trabalho bom, que fazem um trabalho sério, comprometido com a palavra de Deus. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo, até sobre o assunto que eu vou falar no próximo vídeo, falando que foi visitar uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu falei: olha, eu não vou nem te indicar uma outra igreja, porque essa igreja é muito boa, porque ela faz um trabalho sério. Eu não sou membro da presbiteriana, sou membro de uma igreja batista, mas super recomendo a Igreja Presbiteriana, porque sim, é uma igreja séria, comprometida com a verdade do Evangelho e certamente tem produzido e levado muitas pessoas a este reino. Então que você se livre dessas igrejas que são oriundas de dissidentes dessas igrejas neopentecostais. Elas estão separando vocês de Deus. Então, quando eles prometem e falam para você que você pode ter uma vida de qualidade, o que eu poderia falar para você hoje, talvez aí do outro lado, é estude, se qualifique, se capacite para que você tenha um bom emprego. Mas não espere que Deus vai te dar isso e tem a obrigação de te dar, não. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Não seria para nós uma missão fácil, mas sim possível, nele, não por nós. Agora, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter dinheiro, como eu falei, estude, se qualifique, faça cursos. Não espere que Deus tenha obrigação de te dar essas coisas e de que Ele vai te dar essas coisas. Mas pode acontecer, mas pode também não acontecer. É muito bonitinho quando eles colocam testemunhos na televisão, mas isso ali que eles colocam é 1% da igreja. 99% passam fome. É aqui não literal, tá? 99% passam fome não é literalmente, tá? Mas 99% não vê aquilo que é prometido para eles há tanto tempo. Por isso que eles ficam pulando de galho em galho,
principalmente nessas denominações novas que buscam e que levam as pessoas a acreditarem que ali vai ser diferente se elas fizerem diferente do que elas fizeram lá no outro lugar. Então agora, talvez ela não vai precisar mais fazer o sacrifício anual 2 vezes no ano, 2 sacrifícios no ano, mas vai ter que ir para o monte, porque no monte é onde a resposta vem. Não, a resposta pode vir no seu quarto, com sinceridade, com o coração quebrantado. E se você precisa de alguma coisa material, fale com Deus. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu preciso, mas eu consigo conviver sem isso. Mas se o Senhor quiser me abençoar, amém. Se não me abençoar, vou continuar buscando e adorando o Senhor. Porque eu não adoro pelo que o Senhor me dá, eu adoro pelo que o Senhor é. O seu caráter, a sua misericórdia, a sua compaixão. Porque tudo que eu merecia era condenação eterna, era o fogo do inferno. Era isso que eu Leandro, merecia. E merecia não, mereço. Mas Jesus, na sua misericórdia, me mostrou a sua graça e eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês. Tá bom? Então eu vou parar aqui esse vídeo, vou gravar um outro novamente, vou estar com a mesma roupa, mas só para aproveitar aqui o momento e essa tranquilidade, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo, estou ouvindo as ondas do mar, como eu falei, aquelas luzes lá no final, são navios que vão atracar aqui no Porto de Santos. E estou vermelho aqui, estou brilhando porque a luz está bem em cima de mim, mas que a mensagem e que a palavra que eu trouxe possa ser bênção para você aí do outro lado. E para você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu joinha para que mais pessoas sejam alcançadas por esse nosso trabalho. Tá bom? Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe a todos e até uma próxima.